E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física, com mais um exemplo da lei de Coulomb e do princípio de superposição. Vamos à leitura do enunciado, observe atentamente a figura. Uma carga Qzão é distribuída uniformemente sobre um fio semicircular de raio azinho. Então, observe o raio azinho do fio semicircular e a sua carga Qzão. Calcule a força com que atua sobre uma carga de sinal oposto menos Qzinho, colocada aqui em seu centro. Bom, primeira expressão, pessoal. Se a distribuição de cargas elétricas é uniforme, o lambda, que é a densidade linear, permanece constante. Logo, dq sobre dl tem o mesmo valor ao longo de qualquer comprimento dl que eu analisar no meu fio semicircular. Muito bem. Esse elemento de comprimento dl que eu escolhi na nossa análise, ele delimita no centro do nosso fio semicircular um pequeno ângulo que eu chamei de dθ. Lembre-se que dl é um elemento de comprimento infinitesimal e, portanto, o ângulo de abertura no centro do nosso fio semicircular também é pequeno, por isso dθ. E nós sabemos que o ângulo central, dθ, é igual ao comprimento do arco dl dividido pelo raio azinho. Essa expressão nós já conhecemos. Muito bem. A partir de agora, vamos usar a lei de Coulomb. Vamos aplicá-la. Esse elemento de comprimento dl possui uma carga dq correspondente positiva, que atrai a carga menos Qzinho nessa direção e sentido. Repare que eu ilustrei essa atração na figura aqui ao lado. Vamos obter o módulo de dF. O dF é dado pela lei de Coulomb, portanto ele é 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo de dq, que é simplesmente dq, vezes o módulo de menos Qzinho, que eu vou colocar Qzinho, dividido pela distância entre dq e menos Qzinho ao quadrado. Essa distância é o raio do fio semicircular, que ele chamou de azinho. Então, dividido pelo raio elevado ao quadrado. Muito bem. Nessa expressão, eu vou trocar o dq por lambda vezes dl. Então, eu vou trocar aqui o dq por lambda vezes o valor dl. E eu já vou aproveitar essa mudança para trocar o dl por a vezes dθ. Então, o nosso df, o seu módulo, será igual a 1 sobre 4π ε0 vezes dq é lambda dl. Só que o dl é a dθ, então vai ficar lambda vezes a dθ. Então, lambda vezes o a. Eu vou colocar aqui o Qzinho primeiro e o dθ no final da multiplicação. E eu vou dividir todo mundo aqui por azinho ao quadrado. Muito bem. Dá para simplificar esse a com esse quadrado. E a expressão do módulo de df fica 1 sobre 4π ε0 vezes o lambda vezes o Qzinho dividido por a e o diferencial dθ aqui no finalzinho. Agora observe a simetria do nosso problema. Se nós pegarmos nessa mesma figura um elemento de mesmo comprimento dl nessa posição, simétrica em relação a um eixo vertical, nós veremos que esse elemento vai atrair menos Qzinho com uma força de intensidade dF nessa direção e sentido, ao passo que esse elemento de carga dQ atrai menos Qzinho com uma força de módulo dF nessa direção e sentido. Logo, se as duas forças estão dispostas dessa forma, suas projeções horizontais se cancelam. E isso vai ocorrer para cada par simétrico em relação ao meu eixo vertical. Portanto, eu vou somar ao longo do comprimento do meu fio semicircular a componente vertical de dF apenas.
E ao somar todas as componentes verticais, eu vou obter a força resultante sobre a carga menos Qzinho. Observe que aquele DF vetor estaria desenhado aqui, porém eu coloquei na figura ao lado, sendo que a sua inclinação em relação à horizontal vale θ. A partir de agora, vamos fazer o seguinte, portanto. Vamos obter a componente de DF na direção vertical. DF vertical. Muito bem. Nós temos aqui um ângulo reto, e vamos obter DFV. A partir da figura, nós temos que DFV vai ser DF vezes o seno do ângulo θ, sendo o DF dado por essa expressão. Portanto, DFV vai ser 1 sobre 4πε0, que permanece constante, é o K. Lambda, Qzinho e A também são constantes. Lambda, Qzinho e A também são constantes. Aqui eu vou fazer a multiplicação seno de θ dθ. Muito bem. Lembre-se que todos esses termos aqui na expressão permanecem constantes. A partir de agora, basta fazer a integração de DFV. A força resultante, sua intensidade, que age na carga menos Qzinho, nada mais é do que a integral de DFV, onde a minha variável de integração é o ângulo θ. Fazendo isso, nós temos o seguinte: a força resultante é tudo que é constante, eu vou retirar da nossa integração, 1 sobre 4πε0, lambda Qzinho sobre A, e aqui eu vou ficar com a integral de seno de θ dθ. Os limites de integração aparecem na figura. Eu vou integrar de θ igual a 0 grau até θ igual a π. Portanto, de 0 a π. Muito bem. Bom, basta agora resolver essa integração. Nós sabemos que a derivada do cosseno, ao derivar o cosseno, eu obtenho menos seno. Então, quando eu integro a função seno, eu obtenho menos cosseno. Logo, a força resultante vai ser lambda Qzinho sobre 4π ε0 azinho, que multiplica. Aqui vai aparecer menos o cosseno de θ, e eu vou de 0 até π na nossa integração. Bom, resolvendo aqui, obtemos o seguinte. Continuando nessa posição, o módulo da força resultante. Esse termo aqui multiplicando, vamos lá. Eu vou fazer menos o cosseno de π, vamos fazer um rascunho aqui. Menos o cosseno de π, menos com menos o cosseno de 0 grau. Muito bem. Nós sabemos que o cosseno de π é menos 1. Então, eu vou ficar com menos 1, menos o cosseno de 0 vale 1. Então, aqui eu tenho 1 mais 1 e, portanto, 2. Logo, a nossa expressão ficou, se isso aqui deu 2, então 2 vezes o lambda vezes o Qzinho, dividido por 4π ε0 azinho. Porém, vamos recuperar o que foi dado no enunciado original. O lambda permanece constante, então eu posso escrever o lambda como sendo a carga total
dividida pelo comprimento do fio semicircular. Nós sabemos que o comprimento, quando eu percorro uma circunferência completa, é 2π vezes o raio, 2π vezes A. Como eu percorri apenas metade, é π vezes A apenas, então é a carga total pelo comprimento total. Como o lambda permanece constante, eu posso afirmar essa razão, Q sobre π vezes A. E eu vou trocar lá o lambda por Qzão sobre π vezes A. E aí a nossa expressão vai ficar assim, ó. Força resultante, continuando aqui embaixo, força resultante é 2Qzinho, o lambda é Qzão, aqui embaixo eu tenho 4π ε0 Azinho e aparece π vezes A. Observe, Qzão sobre π vezes A sendo o nosso lambda. Finalizando, portanto, o módulo da nossa força resultante será, eu vou fazer algumas simplificações. Eu vou cancelar o 2 com esse 4, então fica 1 e 2 embaixo. Então vai ficar Qzão vezes Qzinho, Qzão vezes Qzinho, dividido por 2π ε0 π A ao quadrado. Por 2π ε0, 2π ε0 vezes π ao quadrado. Muito bem. Nós podemos ainda colocar o π ao quadrado e deixar apenas aqui o Azinho elevado ao quadrado. Esse é o módulo da força resultante que o nosso fio semicircular, carregado com carga mais Qzão, exerce na carga menos Qzinho. E deu para perceber que o vetor força resultante, pela análise do problema, ele atua na direção vertical e para cima. Muito bem. Com isso, eu fecho esse nosso exemplo. Até o próximo.